Queridos, graça e paz, nós estamos aqui no templo da Igreja Batista Povo de Deus, na rua Tremembés, e hoje nós vamos fazer a segunda mensagem, apresentar a segunda mensagem a respeito do assunto ética cristã. Nós, na semana passada, fizemos a abordagem e foi, ao final, apresentados os fundamentos da ética, da nossa ética, a ética cristã. Então, hoje, nós vamos dar uma explanação voltada para os nossos princípios, ou os princípios éticos que nós, como cristãos, defendemos, e forma-se o conjunto de princípios que nós, como cristãos, vivemos no dia a dia, ou precisamos viver e lembrar sempre deles, porque eles vão nortear, como nós vamos ver. A ética são princípios que norteiam a nossa vida. Mas antes, eu estava aqui comentando com a igreja, amados que nos acompanham pelo canal, sobre a nossa leitura, aqui, a nossa leitura bíblica anual. Nós estamos no livro de Apocalipse, e eu quero destacar aqui, abrir esse parêntese na mensagem, antes que eu entre no tema, né, ética cristã e seus princípios. Eu quero dizer, pessoal, que o livro de Apocalipse, ele tem uma visão geral. Tudo vai terminar bem. Jamais esqueça disso. Esse mundo perdido, esse mundo cheio de males, esse mundo cheio de corrupção, de pessoas maldosas, espíritos malignos, o mal. Nós vemos no Apocalipse o fim de todas estas coisas. E o mais, o livro de Apocalipse, ele não é um livro tão difícil assim de entender, se você consegue pegar o sentido de algumas coisas. E, por exemplo, eu quero destacar que o livro trata de 3 séries de acontecimentos: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E quando terminam essas 3 séries, nós estamos ali vendo o final, a destruição de Babilônia, e depois a batalha do Armagedon, e depois nós temos a volta do Senhor no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Do 20, 21 e 22, nós temos o finalzinho, é o novo céu, a nova terra, e nós precisamos entender que o objetivo do Apocalipse é mostrar que tudo vai terminar bem, especialmente, claro, para aqueles que servem o Senhor. Quem pode dizer amém? Ou melhor, para aqueles que servem ao Senhor, nascerá o sol da justiça, aleluia, um novo céu e uma nova terra. Agora, um outro detalhe que hoje nós lemos o 4, correto? Observe que no capítulo 1 de Apocalipse é a apresentação de Jesus glorificado, Jesus no céu, e não aquele Cristo morto, sofrido, como muita gente ainda quer venerar ou admirar essa visão de um Cristo sofrido, morto, e etc., e pregado numa cruz. No livro de Apocalipse, capítulo 1, nós temos Jesus glorificado. Olha a beleza de Jesus no capítulo 1 de Apocalipse. Eu quero que você leia. No capítulo 2 e 3, nós temos as 7 cartas às 7 igrejas. Olha o que é dito em cada uma daquelas cartas a respeito de Jesus. Coisa maravilhosa. E o detalhe, veja a lição que aquelas igrejas nos dão sobre a vida pecaminosa, sobre a obediência a Cristo. E também um detalhe, a presença do Espírito Santo. Ali naquelas cartas você vê a presença do Espírito Santo o tempo todo, a pessoa de Jesus e a pessoa de Deus. E hoje, no capítulo 4, foi a visão do trono de Deus. Nos lembra a visão de Isaías capítulo 6. Coisa linda, irmãos. E amanhã, segunda-feira, nós estaremos lendo o capítulo 5, que fala do Cordeiro de Jesus, recebendo a mesma adoração. Olha que coisa, irmãos. Olha, eu faço esse parênteses aqui, antes de começar a mensagem, com muita alegria,
Porque capítulo 5 de Apocalipse, eu quero que você leia com todo carinho, porque lá no capítulo 5 você vai encontrar elementos suficientes para mostrar que Jesus é Deus, porque ele recebe a mesma adoração que o Pai recebe e também os seres celestiais e os 24 anciãos dão a mesma adoração para Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é o Senhor. E, meus irmãos, é lindo demais ver na Bíblia essas evidências, essas provas muito concretas da divindade de Jesus lá no céu com o Pai. Amém. Então agora vamos para o nosso tema, ética cristã e seus princípios. Ok. Olha, nós vamos fazer aqui, por enquanto pode deixar aí nesse slide, nós vamos fazer uma breve revisão da mensagem anterior. Vamos lembrar do conceito de ética cristã. Ética cristã é o conjunto de verdades, valores morais e princípios ensinados nas Sagradas Escrituras que norteiam os pensamentos e a conduta do cristão. Ficou claro? Ou não entendeu nada? Ética cristã, esse é o conceito. É o conjunto de verdades, valores morais, valor é alguma coisa que nós defendemos. Como, por exemplo, nós defendemos o casamento. Nós defendemos a família. Então, nós entendemos que isto é um valor para nós. Nós defendemos o culto doméstico. Entende? Nós defendemos que todo casal tem que ter um tempo precioso juntos. A família precisa estar naquele momento agradável juntos. O marido tem que dar tempo para a esposa tem que dar tempo para o marido. Isso para nós é um valor. Certo, queridos? Princípios ensinados na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que vão nortear as nossas vidas. Então, ética cristã é todo esse conjunto de verdades, valores, princípios que, baseado na Bíblia, nos ensinam a viver. E nós vamos ver isso. Você não perde, não é? Você pode ter certeza que você vai aprender muita coisa hoje com os princípios. Inclusive, de antemão, já peço para você compartilhar essa mensagem, porque certamente vai ajudar muitas famílias, casais, muitos irmãos, tá bom? Em nome de Jesus. E se você não é inscrito, se inscreva, vai lá e clique em inscrever-se no canal, tá? Olha aí, fazendo uma retrospectiva. Ética e moral não são a mesma coisa. Porque, irmãos, isso confunde muito. Ética. Você não é ético? Olha, essa pessoa não tem ética quando vê alguma coisa assim imoral, não é? Ou falando de moral. Mas eu quero dizer que ética e moral não são a mesma coisa, mas pode em algum momento confundir. Por exemplo, ética diz respeito aos princípios que norteia o comportamento ou as decisões de um indivíduo, de uma pessoa. Entendeu? A palavra que pesa na ética são princípios e indivíduo ou pessoa. Entende? Agora, o que é que pesa na moral? Moral são os hábitos, costumes, leis e valores morais que regem uma determinada sociedade. Ou seja, aquilo que a sociedade aceita como sendo certo chama-se amoral. Amoral. Isso é moralmente aceito. E nós vamos já dar um exemplo, certo? Outro conceito de ética. Ética é saber o que é bom e o que é mal, e escolher ser bom e justo. Irmãos, olha aí, isso aqui é tremendo, esse conceito. Sabe o que é ética? É eu escolher e decidir ser uma pessoa boa. E não ser mal. É eu entender o que é bom e o que é mal. E eu escolher ser uma pessoa boa e uma pessoa justa. Independentemente de pressão.
independentemente de eu ser ou não obrigado a fazer uma coisa. Entende? Isso é ética. Ah, eu vou fazer isso aqui porque se eu não fizer eu vou ser punido. Aí não é mais ética. Isso é moral da sociedade dando pressão em cima de você. Consegue entender? Você consegue entender o que é moral e ética? Ética sou eu que decido. Ética é a decisão, é uma decisão própria, é uma decisão individual. E, por último, para diferenciar, moral é fazer o que é imposto socialmente. Já ficou claro nesse comentário anterior, não é? Nem sempre o que é moral, o que é moralmente aceito na sociedade é ético. Só para reforçar. Olha aqui, ó. Nem sempre o que é moralmente aceito na sociedade é ético para nós. Ou seja, o Isaías pode estar fazendo uma coisa que todo mundo acha normal, mas não está de acordo com a palavra de Deus. As pessoas, inclusive, elas vivem a vida delas, aí no mundo, achando que é normal. Elas pecam, fazem coisas erradas, e na mente delas, elas não estão fazendo nada de errado, porque é moralmente aceito na sociedade. Por exemplo, a poligamia nos países onde ela é permitida. Aqui no Brasil, legalmente não, oficialmente não. Mas tem países em que a poligamia é aceita, praticada legalmente. Ou seja, um homem pode ter várias mulheres. Então, quem tem várias mulheres, ninguém vai dizer, mas, ô coisa estranha. Não, porque todo mundo aceita, todo mundo está vendo que é normal. Outra coisa, que isso aqui já é do nossa realidade, legalização do aborto. Irmãos, nós somos contra o aborto, nós entendemos aquela questão lá médica de saúde, aquelas situações, nós não estamos aqui entrando em detalhes, porque o foco não é esse, mas olha, nós não podemos imaginar que o aborto seja uma coisa lícita aos olhos de Deus. Então, mesmo que moralmente as pessoas aceitem, não, isso está na lei, não, isso não sei o quê, não é escândalo. Nós entendemos que a nossa ética não aprova uma coisa dessa. E a legalização da maconha, como nós estamos vendo aí, a pressão, não é, os caminhos que estão percorrendo para que chegue a esse ponto. E nós entendemos, meus irmãos, que mesmo que se um dia isso acontecer, nós entendemos que a nossa ética diz não. Então pode ser moralmente aceito, mas a nossa ética cristã não aceita. Agora, vamos lá. Eu quero apresentar para vocês aí alguns princípios. Pode passar. Nós vamos apresentar, já nós vamos fazer algumas leituras. Eu deixei esse slide aí porque ele é importante, a gente fazer essa ligeira lembrança do que nós vimos na semana passada. A ética, ela é importante a gente estudar, porque ela nos ajuda sempre a responder essas 5 perguntas aí, tá? Essas 5 perguntas, só para a gente relembrar. Irmãos, olha, o semáforo aqui, ó, a luz verde, amarela e vermelha sempre acende, irmãos. Nós vamos já falar sobre isso. Olha, toda vez que você tiver uma atitude, é isso aí, ó. Quem tem ética, quem segue os princípios de Deus, olha aí, ó, ele vai perguntar, isso é bom? Isso é bom? O que eu quero fazer é bom? Amém. Então, pronto, passou, né? Agora, isso é certo? O que eu vou fazer é certo? Irmãos, se as pessoas fizessem essa pergunta, irmãos, não é? Terceiro, isto é justo? O que eu quero fazer é justo? É uma coisa justa ou injusta? Há poucos dias atrás, uma pessoa disse para mim que eu podia fazer uma coisa. E depois a minha mente ficou martelando. E eu disse, não vou fazer não. Uma pessoa disse para mim que eu podia fazer determinada coisa. Não, pastor, você pode fazer.
Não tem problema. E ficou martelando, 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 e eu decidi, não vou fazer. Sabe por quê? Porque eu não achei justo. Você consegue entender? Quarto, eu posso fazer, ou seja, alguém me impede? Sou livre ou estou amarrado? Estão me prendendo ou eu estou livre para fazer? Estou livre. Né? Eu posso fazer. Mas aí vem uma outra pergunta. Eu devo? Isso é tremendo, irmãos. Não devo não. Não devo não, porque é fora do padrão de Deus. A Bíblia não aprova isso. E eu quero dizer para vocês que se você conseguir memorizar essas perguntas aí, está de grande tamanho, não é, para você já fazer uma boa análise de cada atitude que você vai tomar, tá bom? Olha aí, agora vamos entrar na aula, na mensagem propriamente dita dessa semana, tá bom, pessoal? E olha, veja lá, pessoal, veja no canal a primeira parte, né, ou a mensagem do domingo passado, ok? Muito bem. Olha aí, esses princípios para nortear a nossa mente ou os nossos pensamentos, baseado em Filipenses. Vamos abrir. Abra, por gentileza, a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Se prepare, porque nós vamos ler bastante a Bíblia nos próximos minutos. Vamos apresentar os princípios, muitos princípios. E vamos começar com esse aqui, de Filipenses, desse texto, onde o apóstolo Paulo, de uma forma assim, muito sábia, nos apresenta aí o norte, princípios para nortear os nossos pensamentos. Nós já vimos que nós podemos pecar nos pensamentos, não é isso? E guarde essa informação. Ei, a Bíblia ensina que os pensamentos têm peso na questão da santidade. Não é só prática, não são somente palavras, mas os pensamentos. Entende? Olha, pensamentos impuros, entenda isso, olha aqui, ó. Intenções impuras, pensamentos impuros, alimentados, ali, consolidado. Meus irmãos, é tido diante de Deus como a própria prática. Nós vamos ver isso, tá bom? Então, fica aí, ó, tá aí os 6, né? São 6. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, né? 3. Tudo que é puro, 4. Tudo que é amável, 5. Tudo que é de boa fama, 6. E se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Posso ouvir um amém? Irmãos, por que Paulo, o apóstolo Paulo, usa essa expressão, ocupe o vosso pensamento? Porque, irmãos, nossas atitudes são reflexos dos nossos pensamentos, não é verdade? Lá em Marcos, capítulo 7, Jesus diz que é do coração do homem, né? Do coração, ele está falando da mente humana. Ele está dizendo que é do coração, da mente, né? No caso, que vem os adultérios, os roubos, entende? A maldade humana vem do coração. E Jesus não está falando necessariamente da bola de carne, não é? Que trabalha em nosso coração, em nosso corpo. Mas ele está falando da mente humana. Então, é isso que Paulo tem aqui a nos dizer. Cuidado com os seus pensamentos. E aí, pessoal, qual é, na verdade, a lista ou o norte para a gente guiar os nossos pensamentos, não é? Tudo que é verdadeiro. Tem alguma coisa mentirosa? Quando a gente é criança, a gente vê que as crianças gostam de ficção. As crianças acreditam em tanta coisa, não é? A mente delas, não é, são, não é, ali
inocentes, então elas aceitam algumas coisas. Mas, irmãos, nós, quando nos tornamos adultos, nós temos que discernir as coisas verdadeiras das falsas, as coisas enganosas das verdadeiras. E nós precisamos, encher a nossa mente com o que é verdadeiro. O cristão é, antes de tudo, alguém que detesta o engano. E ele ama, procura, busca o que é verdadeiro. Ele não vai alimentar a mente dele, encher a mente dele com ilusões, com fantasias, com mentiras e etc. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tem sempre uma criança nos ouvindo. Mas eu espero que você esteja entendendo, né? Procure entender o que Paulo está dizendo aqui. Olha, tudo que é respeitável. O que é uma coisa respeitável, irmãos? Que merece respeito, diga-se de passagem. Uma coisa séria. Irmãos, como nós temos uma sociedade que perde a noção do que é uma coisa respeitável. Irmãos, coisas que não merecem respeito, não merecem ser honrado, não merecem ser aceito, entende? Porque a coisa respeitável é uma coisa que é bem-vinda, mas o que não merece respeito significa que nós temos, que rejeitar essas coisas. Olha, não aceite na sua mente aquilo que não é respeitável. Entende? A gente vai chegar em outras palavras, né? Como está aí, Tudo que é justo. Irmãos, o que seria o contrário de tudo que é justo? Tudo que é injusto, correto? O cristão não compactua com o que é injusto, mesmo que seja nos pensamentos. O cristão, ele é uma pessoa zelosa. Ele ama o que é justo. Além dele ser justo, ele ama a justiça, ele ama fazer o que é certo. E como nós dissemos, não é por obrigação, é por causa da nossa ética. É por causa dos nossos princípios que nós agimos assim. Agora vamos pensar aí na outra palavra aí, tudo que é puro. O que seria o contrário de puro? Imundo, não é? Olha, a mente do cristão deve ser limpa de pensamentos impuros. Irmãos, nós vivemos numa sociedade, né, em que a mente das pessoas são muito impuras. Cheia de maldade, impurezas. Mente suja. Uma vez um colega nosso, um pastor lá na capital, ele estacionou o carro dele, irmãos. Ele estacionou o carro dele num lugar e quando ele foi lá resolver alguma coisa, ele retornou. E, na verdade, a mulher, dona da casa, onde ele estacionou o carro na porta dela, ali perto do portão dela, não estava atrapalhando, não era isso. Foi só porque a mulher estava varrendo ou limpando, talvez, ali o meu fio, e então o carro estava estacionado, a mulher começou a xingar palavrões, irmãos. Ela xingava tantos palavrões, coisas imundas, nojentas, com o dono do carro. E ela não imaginava que o dono do carro estava ali, chegando e ouvindo tudo que ela estava dizendo. Ela dizia cada afronta com o dono daquele carro. Ela dizia palavrões em alto e bom som. Meus irmãos, o meu colega pastor, ele chegou perto daquela senhora. Ele disse que no momento ficou envergonhado de entrar no carro, de ver, todo mundo ia ver que ele era o dono do carro. E aquela mulher xingando os palavrões, as coisas mais imorais que você possa imaginar. Ele olhou para ela e foi lá perto dela e disse: Senhora, que boca suja a senhora tem. Só disse isso, irmãos. Educadamente disse: Senhora, que boca suja a senhora tem. Então, mesmo nos pensamentos, o cristão não deve aceitar, tolerar em sua mente coisas impuras, pensamentos, palavras. Ele não deve, meus irmãos, estar agindo dessa forma, não é? Tudo que é amável, olha aí, tudo que é amável. A quinta, o cristão deve ter uma mente amável, não ser iracundo ou zangado.
Não deve ser zangado, irmãos. Olha, o cristão, ele tem palavras amáveis. Irmãos, eu fico assim, imaginando, né? Como isso nós deveríamos falar mais. Olha, nós não somos bonecos, nós somos de carne. Pode chegar o momento em que nós vamos nos zangar. Pode chegar aquele momento que alguém nos tire a paciência. Mas uma coisa nós devemos lembrar: nós nunca devemos perder aquela postura de uma pessoa amável. Nós nunca devemos perder aquela postura de falar com educação, de pensar, não é? Tem gente que ele pensa logo, eu vou fazer isso, eu vou destruir, eu vou fazer aquilo. Não, o cristão, ele é amável nos pensamentos. E, como eu disse, as nossas ações e palavras refletem o que está dentro, né? A boca fala do que está cheio, o coração. Né? E, mais uma vez, não estou falando da bola de carne, mas estou falando aqui da mente, não é? E aí, meus irmãos, olha aí, por último, tudo que é de boa fama. Eu posso ouvir um amém? Qual seria o contrário de boa fama? Má fama, não é? Então, o cristão, ele não se ocupa com pensamentos nojentos, imorais, de má fama. Ele faz uma seleção. Olha, queridos, nós algumas vezes estamos aqui e de repente alguém começa a contar uma piada indecente, não é? Sabe qual é a sua atitude? Está no poder seu de controlar aquilo? Controle. Meu amigo, vamos mudar esse assunto? Vamos mudar esse assunto? Não, não sei o quê, não sei o quê. Pois olha, eu vou me retirar porque esse negócio, esse ambiente aqui não está legal para mim. Eu me lembro que eu cheguei num estabelecimento, estava passando, né? Fui convidado para almoçar com uma família num estabelecimento, e quando nós chegamos lá, estava tocando aquelas músicas assim, de letras muito baixas, né? De nível muito baixo. Eu me lembrei de um pendrive que estava no carro e eu fui buscar e disse: moço, você pode colocar esse pendrive para tocar? E ele disse: ok. Eu não quis explicar muito, né? Talvez ele não iria entender. Mas uma outra vez eu expliquei o motivo. Eu disse: olha, eu não estou me sentindo bem ouvindo essas coisas. Tá? Então, se outra pessoa tem esse direito, por que que eu não teria o mesmo direito de pedir para colocar uma música que eu me sinta bem ouvindo enquanto eu estou naquele ambiente, naquele estabelecimento? Lembre disso também, pessoal, porque você tem o mesmo direito dos outros, ok? Então, a gente tem esse cuidado, porque eu estava com crianças, meus filhos eram pequenos, e eu estava num ambiente em que aquela música não é agradável, aquela música não condiz com os meus princípios, com a minha fé, com a minha vida. E eu estar ouvindo aquelas palavras, estar ouvindo aquela música. Olha, meus irmãos, música ela tem um poder de entrar na sua mente. A música tem o poder de fazer você cantá-la depois, ainda que você o faça, você pode fazer inconscientemente. Você, de repente, pode até cantar uma música que você jamais gostaria de cantar. De tanto ouvir, de tanto você está ouvindo aquela letra, aquela canção, né? Então, muito cuidado. Agora, vamos apresentar, preste muita atenção. Vamos lá. Louvado seja Deus. Agora vamos ver alguns princípios. Olha aí, ó. Vamos apresentar agora esses princípios aí princípios da nossa vida cristã, que vão nortear. Irmãos, vocês lembram que aqui nós vamos encontrar dois princípios que eles se confundem com os fundamentos da ética, certo? E olha aí o primeiro. O primeiro princípio, nós vamos ter aí uma lista de 5, né? 5 princípios nesse slide aí. Olha aí, ó. Ouvir a lei da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 14. Abra aí, por gentileza.
Abra sua Bíblia, meus irmãos. Capítulo 2 de Romanos, versículo 14 e 15. O que que nós vamos encontrar nesse belo texto? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Servem eles de lei para si mesmos. Paulo está destacando aqui a atitude dos gentios, que alguns, não é? Ou daqueles que obedecem, não é? Mesmo que não tivessem a lei ali, que eles fossem ensinados segundo a lei. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Irmãos, a consciência, os puritanos já diziam que a consciência é um espião de Deus dentro da gente. Ei. Eu quero que você entenda. A consciência, meus irmãos, ela existe. Ela existe. A consciência é um fato. A consciência diz no nosso íntimo se algo é certo ou se algo está errado. A consciência. A consciência. Ainda que nós poderíamos tratar daqueles que a Bíblia fala que têm a mente cauterizada. Mas quando você conversa, irmãos, um dia desse, tratando de um momento, eu fui chamado, irmãos, em um bar, onde tinha as pessoas bebendo, irmãos. Eu fui, era um dia à noite, já era tarde da noite, e naquele bar, meus irmãos, tinha uma mulher possessa, uma jovem possessa. E ela tinha lutado com várias pessoas naquele bar, e ela tinha quebrado muita coisa. E eu me lembro que eles foram me chamar, eram meus conhecidos, não é, de oficina mecânica, e eles, sabendo que eu era pastor, correram onde eu estava e disseram: pastor, o senhor pode nos ajudar? O senhor pode nos ajudar? Tem alguém ali que está quebrando tudo, ele está falando numa voz, a mulher está falando em voz de homem, está quebrando tudo. E eu fui, meus irmãos. Quando encontrei lá aquela jovem, não é, que estava bebendo com eles, e de repente ela ficou possessa e começou a quebrar tudo. E quando nós começamos a orar, ela começou a quebrar as coisas, e de repente nós conseguimos orar por ela. Ela ficou de joelho, colocou as mãos para trás, nós oramos, ela ficou liberta, irmãos. Quando ela ficou liberta, ela começou a chorar. E ela disse: eu sei, pastor, eu sei que essa vida é uma vida miserável. Aí ela começou a dizer por que entrou naquela vida. Hoje não moro mais com os meus pais. Olha, pastor, eu vou dizer, eu estou vivendo nessa vida miserável, de prostituição, de droga, de bebida, mas eu sei. Olha aí, meus irmãos. E ela começou a chorar. Irmãos, olha, a lei da consciência. A lei da consciência, ela está em todos os lugares do mundo onde tem gente. Então, esse é um princípio. A lei da consciência fala, nós precisamos ouvir a sua voz, porque ela está dizendo: isso é errado, Isaías. Olha, Luiz, olha, Pedro, isso que você está querendo fazer não é certo aos olhos de Deus. Se ela funciona até no mundano, imagine em nós que temos a mente iluminada pela palavra de Deus. Se a lei da consciência, ela age na mente de um incrédulo, na mente de um mundano, de um pervertido, quanto mais em nós, irmãos, que temos o Espírito Santo, quem pode dizer amém? Segundo princípio, obedecer primeiro à lei de Deus, depois às leis dos homens. Olha o que disse, meus irmãos, os apóstolos em Atos capítulo 5, versículo 29. Atos capítulo 5,
versículo 29. Nós temos duas referências, que é Atos 4:19 e 5:29. O que diz aí em 5:29? Claramente, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu posso até fazer uma ressalva: obedecer primeiro a Deus, certo? Obedecer primeiro a Deus, depois as leis dos homens, porque nós não somos também contra, e nós entendemos que a gente deve obedecer às autoridades, não é? Claro, quando não ferir os princípios de Deus. Irmãos, olha, quando é que esse princípio ele se torna importante para nós? Não é naquelas coisas normais, não. Mas é naquele momento que entra em choque, irmãos. Ei, vai chegar situações em que você vai ter que decidir. Ou obedecer aos homens ou a Deus. Eu te pergunto, você sabe discernir esses momentos? Você sabe? Olha, leve isso muito a sério, viu? Leve isso muito a sério. Isso aqui é um princípio. Ah, pastor Isaías, mas o senhor não entende. Eu ia perder não sei o quê. Iam fazer isso comigo. Meu amigo, meu irmão, o que o princípio diz? O que os apóstolos disseram? Importa obedecer primeiro a Deus. Porque tem muita gente dando desculpa. Olha, irmãos, o ser humano ele é bom de dar desculpa, não é verdade? O ser humano, ele gosta de dar desculpa. Foi por isso, pastor. É porque o senhor não entende. Pastor, olha, é porque o senhor não estava no meu lugar. Olha, e não sei o quê. Irmãos, é claro, obedeça primeiro a Deus. Se for possível, olha aí, eu estou falando uma outra coisa, Se possível for, obedeça aos homens. Obedeça primeiro a Deus, depois aos homens. Se a lei dos homens não confronta com a lei de Deus, então, ok, bora obedecer. Porque nós não somos contra as autoridades, nós somos a favor delas também. Nós somos, a Bíblia ensina a gente a ser obediente às autoridades. Vamos aí para o terceiro. O que diz o terceiro? Amar o próximo como a si mesmo, como Jesus nos amou. Amar o próximo como a si mesmo e como Jesus nos amou. Irmãos, eu fiz questão de mostrar os dois aí, porque Jesus ele ampliou o mandamento de amar o próximo, não foi? Ele ampliou. No Velho Testamento, ou quando foi resumido, ele disse assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas lá em João 14, 13, 34, João 13, 34, Jesus disse: amai-vos como eu vos amei. Está aí, você pode ler, eu não estou lendo para ganhar tempo, mas eu estou citando o versículo perfeitamente. João 3,34. Então, nós precisamos amar. Irmãos, o que as pessoas alegam? Pastor, eu não. Irmãos, Jesus nos amou de forma incondicional. Ele nos amou de forma incondicional. Foi por isso que ele ampliou. Ei, para você amar, não tem que ser um queridinho seu, não. Nós vamos já chegar em outro princípio. Se você amar só quem é legal com você, ei, está muito errado. Se você amar só quem gosta de você, só de quem você gosta, está errado. Amai-vos como eu vos amei. Irmão, Jesus amou os seus inimigos. Jesus orava pelos seus perseguidores. E ele amou profundamente o ser humano, incondicionalmente. Mas lembre também desse mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Olha aí o quarto. Veja o quarto. Ame o teu inimigo e ore por quem te persegue. Está lá em Mateus 5:44. Irmãos, eu já fiz o comentário, sobre o amar o próximo. Poderíamos até juntar esses dois. Mas deixa eu dizer, irmãos, não é fácil isso aqui. Mas por que é um princípio? Irmãos, a Bíblia ensina o cristão a ser uma pessoa de paz, alma lavada. Olha, quem não perdoa, quem tem ódio do seu inimigo,
Quem se revolta contra aqueles que o perseguem, irmãos, a pessoa passa a ser uma pessoa doente. É isso que esse princípio nos ensina. Que, olha, eu não serei uma pessoa doente, certo? Eu não serei uma pessoa doente, cheio de ódio pelos meus inimigos. E eu sempre digo que a oportunidade de brigar a gente tem quase toda hora e quase todo dia. Alguém nos ofende, alguém nos tranca no trânsito, alguém comete uma falha contra nós no trânsito, alguém, meus irmãos, de forma injusta, como esse que eu falei do meu colega pastor lá em Teresina, que a mulher xingou. Meus irmãos, o que você faria numa hora dessa, irmãos? De você chegar para pegar o seu carro ou a sua moto e a pessoa ali, dona, xingando o proprietário daquele transporte, daquele veículo, com palavrões nojentos, imundos, e você montar na sua moto ou entrar no seu carro, o que você faria? Mas a Bíblia manda nós orar amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Está lá em Mateus 5,44. Agora vamos ver o último princípio nesse slide aí. Fazer aos outros o que desejas que façam a si mesmo. Nós também chamamos isso aí de regra de ouro. Sabe por quê, irmãos? Porque, inclusive, na minha pesquisa, eu vi, o comentarista falou que isso aqui está em todas as religiões. Pense aí em qualquer religião. Pense aí. Esse princípio está lá. É a famosa regra de ouro. Olha, todo o conjunto de boas normas, socialmente, tem esse princípio aqui, irmãos, essa regra de ouro. Fazer aos outros o que desejas que seja feito a você. Irmãos, isso para nós é um princípio. Por que eu não vou agir assim? Porque eu não quero que façam isso comigo. Eu não quero que faça isso com meu filho. Eu não quero que faça isso com meu carro. Eu não quero que faça isso com minha casa. Eu não quero que digam isso de mim. Então, irmão, é um princípio. Aquilo que você quer que seja feito a você, faça aos outros. Faça aos outros. Isso é passivo. Agora vamos para o segundo slide. Passa aí, filhão. Olha aí, ó. Do 6 até o 9, né? De 6 ao 9. Olha aí, ó. Usar a liberdade com bom senso, responsabilidade e temor a Deus. Pastor, por que isso aí é um princípio? Irmãos, é porque nós somos livres. Tem alguém aqui preso? Tem alguém aqui que serve a Deus obrigado? Que se tornou um cristão obrigado, debaixo de pressão, debaixo de obrigação? Não é? Nós somos livres. Mas, irmãos, olha o que a Bíblia ensina. 1 Coríntios 6, 12. Se você pode abrir, abra aí comigo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Quem pode dar um glória a Deus, irmãos? Mais alto, quem pode dar um glória a Deus? Eita, povo abençoado por Jesus. Glória a Jesus. 1 Coríntios 6, 12. Aleluia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, que coisa, irmão. Olha, todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão, aí a pessoa diz assim, eu sou livre. Meu amigo, use a liberdade que Deus te deu, com bom senso, com inteligência. Esse é o mal de muita gente, porque bota na cabeça de fazer uma coisa e vai fazer porque diz que ele é livre. Não, não é isso. Isso é usar a liberdade da forma errada. O que diz também no mesmo livro, no capítulo 10, verso 23? O que diz aí, ó? Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, está igual com o versículo anterior.
aí ele usa uma frase diferente. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Irmãos, nós não devemos agir apenas pensando em nós. Isso é ser egoísta. Sabe o que move as nossas atitudes? O bem. Edificam. A palavra edificar aqui quer dizer trazer o bem para outras pessoas. Eu posso ouvir um amém? Agora vamos para o 7º. Olha aí, ó. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. Colossenses 3:7. Irmãos, eu vou trabalhar amanhã. Amanhã eu vou viajar. Amanhã eu vou fazer um negócio. Olha, irmãos, vamos colocar isso como princípio, irmãos. Vamos lembrar disso. Eu não quero ser hipócrita aqui, porque é tão delicado quando a gente fala da gente mesmo assim. Mas olha, irmãos, eu tenho sempre uma oração. Eu digo assim, Deus, me use como instrumento em tuas mãos. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu for fazer, Senhor, seja para a tua glória. Quando eu estou comprando uma coisa, eu penso no reino de Deus. Quando eu estou fazendo um curso, eu penso no reino de Deus. Quando eu vou fazer uma viagem, eu penso no reino de Deus. Quando vamos comprar um objeto, pensamos no reino de Deus. Quando fazemos alguma coisa, está sendo útil para a glória de Deus. Tem gente, irmãos, que ele é tão egoísta. Ele só pensa nele. Ah, que eu vou me preocupar com a igreja, nada. Ah, que eu vou me preocupar com... Eu quero saber de mim, meu amigo. Eu estou pensando em mim, meu amigo. Estou pensando... Irmãos, o cristão, ele age assim. Tudo o que ele faz para glorificar a Deus. Se você for fazer qualquer coisa, olha o que eu estou lhe dizendo. Ó, ei, se o teu trabalho, se esse curso que você está fazendo, se a tua profissão, qualquer coisa que você tem, se não glorifica a Deus, eu quero te dizer que está errado. Tudo que a gente vai fazer, meus irmãos, deve servir também para glorificar a Deus. Se eu tenho uma casa, eu digo, Senhor, que a minha casa sirva para glorificar o Senhor, que eu não seja egoísta. Essa casa é minha, aqui, irmão, é de Deus. Tem uma igreja lá em Teresina que eles fazem assim, comprou o carro, quer que o pastor ore, quer receber uma oração pela casa, pelo carro, dedique para Deus. Ele está disponível para Deus? A sua casa está disponível para Deus? Porque, irmãos, tudo para a glória de Deus. Tem gente que ele quer que a bênção de Deus esteja na casa dele, mas ele nunca quer abrir a porta da casa dele para receber os irmãos, para ter um culto, ou até mesmo uma célula. Não. Aqui não. E, meus irmãos, tudo que a gente tem, meus irmãos, se você tem um carro, se você está trabalhando, aquele teu trabalho, aquela tua loja, aquele teu emprego, tudo deve ser para a glória de Deus. Entende? Você pode achar complexo o que eu estou lhe dizendo, mas não tem nada complexo, irmãos. Não tem nada complexo. Entende? É quando você quer fazer para a glória de Deus. Quando você quer honrar a Deus em tudo que você faz, né? Ah, pastor, estou com uma proposta aí de emprego, o senhor sabe que eu estou precisando. Olha, irmão, esse teu trabalho vai glorificar a Deus? Não. Vai, inclusive, te atrapalhar? Vai. Não vai ser para a glória de Deus. Aí, ó, questão de noção, né? Vamos correr? A gente pensa que nós temos todo o tempo do mundo, não é? De repente, o relógio passa, a hora passa voando. Ó, 8, né? Nós estamos aí no 8, olha aí, ó. Obedecer e servir como se fosse ao Senhor. Eu quero citar o texto que é Efésios 6, de 5 a 9. Paulo está falando do servo, dos escravos. Irmãos, aqui é uma área muito melindrosa. Eu não vou me deter, eu já fiz alguns comentários na carta de Filemon, baseado nessa questão da escravidão.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. Olha, escuta isso aqui. Paulo está dizendo que mesmo que você seja humilhado pelo patrão, ou na época pelo dono, né, pelo senhor, que tratava o seu servo, o escravo, como sua propriedade mesmo, né, ali, humilhando, até sendo injusto. Paulo orienta que ele não fosse rebelde e que ele não escandalizasse o evangelho, uma vez que ele era cristão, para que o dono não dissesse assim, olha aí, ó, os piores escravos que eu tenho são aqueles que se tornaram cristãos. Eles são rebeldes, eles são duros. Aí Paulo orienta o seguinte, olha, obedeça como se fosse para o Senhor. E aqui vai uma palavra para os empregados. Ó, ei, se você é empregado, e também para os patrões, se você é patrão, no dia que você mandar alguém fazer uma coisa, lembre que o mundo dá muitas voltas. E que você não pode humilhar ninguém porque você está com uma posição de patrão. E outra coisa, você pode ser o servo ali naquele momento, mas faça como se fosse para o Senhor. Porque Ele vai te dar recompensa. Se você for um bom funcionário, se você for responsável, se você for honesto e esforçado. Número 10, não 9, né? Agir como sal da terra e luz do mundo. Irmãos, olha, duas coisas que todo mundo entende. Olha aqui, ó. Luz e sal. Sal preserva. Sal dá sabor. Sal contagia. Irmãos, seja sal da terra, quem pode dizer amém? E luz, irmãos, a luz brilha. A luz brilha. Pode ser a maior escuridão do mundo, irmãos. Pode ser o lugar mais escuro, mais turvo que possa existir. Olha aí, ó. Qualquer fagulha de fogo se sobressai no meio da escuridão. Eu quero te dizer que nós somos luz deste mundo. Amém, pessoal? Agora pode mudar, pode mudar. Olha aí o nosso último slide. Não tem nem conclusão hoje, né? Só o último princípio mesmo aí, ó. Irmãos, o 10, o 10º, Jesus considera a intenção impura. O sal e luz do mundo é Mateus 5, 13 e 14, correto? Agora, o 10. Jesus considera a intenção impura como a própria prática do ato. E aí é Mateus 5, 28, quando Jesus disse, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no coração com ela. Olha aí, meus irmãos. Ei, é forte, não é? Olha, irmãos, Jesus está dizendo, olha, uma intenção impura, se um homem cobiçar uma mulher e olhar para ela com intenção impura, já adulterou com ela. Sabe o que Jesus está dizendo? Cuidado com as tuas intenções, cuidado com os teus pensamentos, ainda que você não pratique o ato. Sabe o que nós temos que fazer? Quando a tentação começa aqui, não é, irmão? A tentação, o que você tem que fazer? Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Essa seta do inimigo está amarrado em nome de Jesus. E muda, irmãos. Ei, o que foi que José fez, irmãos? Quando a mulher de Potifar o tentou, ele saiu correndo, irmãos. Olha, tem uma frase que eu tenho, outras pregações que eu já usei. Não namore com um pensamento e com uma ideia que você sabe que é maligna. Em nome de Jesus. Aí você muda o pensamento. Porque é isso que o diabo quer. Ali que você se concentre e a mente começa, entende? E aí, pessoal, não está aí no slide, mas tem um outro texto que eu queria mostrar para vocês, que é 1 João 3,15. Anote aí, anote aí. 1 João 3,15. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha, é com muito respeito, temor que eu falo é responsabilidade. O que eu vou dizer? Se você, porventura, odeia alguém, se você tem ódio no coração de alguém, você é um assassino
Eu posso assegurar isso pela Bíblia Sagrada. Quem odeia o seu irmão é um assassino. 1 João 3,15, você pode ler, tá? É muito sério. Por que isso é importante, irmãos? Para a gente se livrar de ódio, das mágoas. Entende? A gente não pode, irmãos, viver isso. Nós temos que lutar. Senhor, tira isso do meu coração. Espírito Santo, me santifica. Eu ainda agora pouco eu falei sobre uma frase que eu digo na oração, né? Agora eu vou dizer mais um pouco. Olha, palavras assim que você tem que dizer. Senhor, me transforme no homem que tu queres que eu seja. A mulher diz a mesma coisa. Senhor, me transforma na mulher que tu queres que eu seja. Senhor, que eu seja transformado a cada dia. Mude o meu coração para que eu seja uma pessoa melhor. Número 11. Bora lá, bora concluir. A justiça do cristão deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Mateus 5:20. Eu quero dizer para vocês que se a nossa justiça não for maior e melhor do que a dos escribas e fariseus, irmãos, sabe o que isso quer dizer? Você age do mesmo jeito que age o incrédulo, do jeito que ele trata os amigos dele, os inimigos dele, é a mesma coisa que você faz. Se você estiver fazendo só o que qualquer um faz. Você quer ler? Você quer ler? Você quer ler Mateus 5:20? O que diz lá? De modo algum entrareis no reino dos céus. Irmãos, ou Jesus estava brincando com a gente, ou ele está falando uma coisa séria. Ele está dizendo que se a minha justiça não exceder quer dizer ser maior do que a dos escribas e fariseus, eu não vou poder entrar no reino dos céus. Eu citei o versículo. Citei do jeito que está lá. Mateus 5:20. E 12, né? Penúltimo. Tratar os outros com honra e como superiores a si mesmo. Irmãos, esse princípio faz com que eu ande no meio das pessoas e eu não ande assim, olhando para elas com desprezo. Olha, eu sou melhor do que você, meu amigo. Eu sei mais do que você, eu estudei mais do que você, eu tenho maior condição do que você, aqui eu sou fulano de tal, aqui... Não. Ei, a Bíblia proíbe essas coisas, irmãos. A Bíblia proíbe a altivez, a vaidade, irmãos. Olha aqui, quem tu pensa que tu é? Tu sabe com quem você está falando? Não é assim na sociedade que as pessoas fazem? Tem gente, irmãos, que ele não pode ter posição nenhuma. Tem gente que ele não pode ter nada, que ele se acha o quê? Muito superior aos outros. A Bíblia manda você ser humilde e tratar os outros como superior a si mesmo. Isso tem um efeito muito poderoso. Nunca diga assim, tu sabe com quem está falando? Não. Ainda que você esteja numa posição mais elevada, seja humilde. E por último, a exceção numa regra dessa é quando você está diante de uma iminente injustiça e que isso vai lhe trazer muito mal e você é obrigado a dizer ou falar, reagir de uma forma justa e proporcional, não é? Muito bem. Agora voltando aqui para o último. Agora é o último mesmo, né? Para evitar um escândalo ao evangelho, é melhor sofrer o dano. Eu não falei o texto de tratar os outros superiores a si mesmo, né? É Filipenses 2:3. Agora, para evitar um escândalo ao evangelho, é melhor sofrer o dano, é 1 Coríntios 6:7. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou ler, já que é o último, né? Já que é o último, bora lá. 1 Coríntios 6:7. Olha aí, O só existir entre vós demandas, demanda aqui quer dizer problemas judiciais, né? Ou que merecia julgamento diante dos incrédulos, ou confusões, casos complexos, é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano?
Paulo, no contexto aqui, meus irmãos, ele está condenando as brigas entre os irmãos, as contendas entre os irmãos. E sabe o que ele conclui? Os irmãos estavam levando questões para os incrédulos julgarem. E você já imaginou, essa cena, essa cena. 2 cristãos diante de um juiz iníquo, de um juiz ímpio. E o juiz perguntar, qual é o problema aí? Ah, porque ele pegou no meu pé. É porque ele chutou. É porque ele matou a minha galinha. É porque ele jogou lixo na frente da minha casa. Então vocês estão brigando, vocês já se ameaçaram, vocês estão jogando pedra um no outro, vocês estão intrigados, chegando ao ponto de se ameaçarem aí mutuamente, só por causa de uma galinha. Senhor juiz, porque ele matou a minha galinha, ele jogou uma pedra na minha galinha, no meu cachorro, eu não gostei, e etc. Irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, que vergonha, é uma derrota para vocês. Olha, irmão querido, ei, minha irmã, eu não sei como tem sido a sua vida com os outros, a sua convivência, mas olha, para evitar um escândalo, sofra o dano. Quer dizer que se eu não sou a favor de injustiça, irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Uma vez, como pastor, uma irmã me denunciou que tinha um irmão que a devia uma dívida, parece redundância, né? Lhe devia um valor e ele não queria pagá-la. E eu disse, irmã, ele não está sendo justo com você. Ele comprou a mercadoria e não queria pagar. Eu me dirigi até ele e disse, irmão, você não pode fazer a irmã sofrer por causa da falta de pagamento da sua parte. Pague a irmã. Ele disse, pastor, eu não tenho dinheiro. Eu digo, dê um jeito. Venda a sua bicicleta, venda algum objeto, venda o que você pode vender e pague. Ele disse, tá bom, pastor. Mas a irmã estava sofrendo, chorando, porque ele não pagava a sua dívida. Irmãos, ainda bem que ela não levou para a justiça, ela levou para o pastor dela. E eu, como sábio, como pastor daquela igreja, daqueles 2, eu fui capaz de resolver a questão, orientando que ele fizesse o pagamento. Olha, eu não sou a favor de injustiça, não é? Eu também sou advogado. E eu quero dizer que isso aqui é uma coisa muito séria. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, os que estão aqui na igreja, os que vão me ouvir. Vamos ter cuidado para que a gente não provoque escândalo na sociedade com picuinhos, levando um irmão para a justiça, brigando no meio da rua, dando mau exemplo na vizinhança, gritando. Nós temos que ter cuidado com o nosso barulho em casa, com os nossos animais domésticos. Nós temos que ter cuidado em respeitar os limites, os vizinhos, respeitar os limites, e também tratar as pessoas com muita honra. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Aí uma conclusão, não está aí no slide, está aqui, ó. O cristão precisa estar preparado para viver e enfrentar esses tempos novos. Quem pode dizer amém? Em que as estruturas morais da humanidade se desmoronam de uma forma assustadora e maligna. E o cristão precisa se posicionar de uma forma firme, diga amém, consistente e bíblica contra essa terrível e degradante realidade moral dos nossos dias. Irmãos, o cristão precisa ser firme. É por isso que é importante você meditar. E eu quero, além de pedir para você se inscrever no canal, compartilhe, vai ajudar muita gente. Assista mais de uma vez, anote esses princípios, porque eles são de ouro. Amém? Fiquemos em pé. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, um forte abraço. Uma semana linda para todos. Amém?